A Camila vai trazer informação de uma operação policial. A polícia está investigando aí aquela queda, né, do teto, do telhado daquela igreja no setor leste de Vila Nova, que nós acompanhamos ontem aqui, né, que graças a Deus não tinha ninguém ali embaixo, né, não era um momento de culto, mas tudo agora vai passar por uma perícia, inclusive para avaliar se não faltou cuidado na hora de fazer uma obra como essa aí, né, Camila? Boa tarde. Exatamente, Oloares. Vai avaliar se houve negligência. Negligência por parte de quem? Se é um responsável, vários responsáveis. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Nesse momento, ali, o local onde aconteceu tudo isso ainda está sob custódia da Polícia Técnico-Científica, que ainda realiza uma perícia de local. Estão coletando ali várias provas, né, para tentar identificar qual é a causa desse acidente que poderia ter sido uma tragédia, né, Oloares? A gente lembra que 15 horas antes do teto desabar, estava tendo um evento lá, cheio de crianças, aquele local. Imagina só a tragédia que poderia ter acontecido. Agora, a Polícia Civil também já começou desde ontem, né? Já está apurando aí e investigando também. A gente vai conversar com o delegado Moacir Tomás, aqui do 9º Distrito Policial, aqui da região também de onde tudo aconteceu. Muito obrigada pela sua participação com a gente. Agora, qual que é o trabalho da polícia? Vocês aguardam esses laudos chegarem, né? A Polícia Técnico-Científica disse que é no mínimo de 10 dias aí, mas enquanto isso, vocês fazem o quê? Então, vão ouvir essas pessoas? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Esse inquérito já foi instaurado desde ontem, que esse inquérito está instaurado. A perícia já iniciou os trabalhos ontem mesmo, mas isso não quer dizer que ela não vá voltar lá ainda para fazer novos trabalhos complementares. Mas o trabalho pericial, ele vai de forma concomitante com o trabalho da Polícia Civil em si, que é o quê? Que é a oitiva dos envolvidos. É tanto que esses levantamentos a gente já fez hoje, para qualificar quem foram os trabalhadores que estavam lá na hora, quem são os responsáveis técnicos, engenheiro, arquiteto, técnico de segurança, qual era a empresa, certo, responsável pela instalação das placas solares e os responsáveis da igreja, certo? Quem era que era da igreja responsável para acompanhar a implementação das placas. E aí, assim, as oitivas acontecendo e o laudo técnico finalizando, a gente consegue, ao final, ter elementos concretos para avaliar se vai ter responsabilidade ou não. Nesse tipo de caso, pode acontecer de ter vários responsáveis, porque ele pode ter acontecido ali uma sequência de falhas, né? Exatamente. E o que está em apuração é um crime de perigo, que é um crime de desabamento, certo? É bom a gente destacar isso, porque alguns podem até dizer, mas não teve vítima. O crime de desabamento é um crime que ele não individualiza a vítima em si. A vítima é a comunidade, a vizinhança, certo? A população como um todo. E o trabalho da polícia é exatamente analisar se houve negligência por parte de quem deveria estar atento às observações técnicas, seja a própria empresa, seja a própria igreja, certo? Analisar tudo isso para verificar se houve negligência, até para... Se tem responsabilidade ou não, beleza, a gente reencaminha para o judiciário e o Ministério Público vai entender se cabe ou não denúncia. Se não, a gente sugere arquivamento, mas essa apuração ela é necessária. Agora, delegado, a gente tem informações de que faltam ali 2 tipos de documentos. Aquele certificado de conformidade dos bombeiros, que é mais uma questão do todo, né, dessa questão de incêndio, e também porque eles não tinham feito a aprovação dessa obra. Vocês já têm informação sobre se isso é verdade, se é verídico mesmo, se a igreja não tinha esses 2 certificados, esses 2 documentos? Ainda não está confirmado, até porque essa solicitação ela foi feita hoje de forma formal, né? Para a igreja, para a empresa responsável, de toda a papelada, de toda a documentação que dá base, que dá sustentação à obra da instalação das placas solares. É claro que a gente também vai pedir o alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros, que possivelmente é isso que você está falando aí, que não tinha a igreja, mas não quero dizer que existe um nexo causal entre a licença do Corpo de Bombeiros do incêndio, contra episódios de incêndio da igreja e a licença para instalar as placas solares. Mas isso a gente vai todo analisar ainda, certo? Ainda não está definido ainda. Não. Nesse caso, quais são os tipos de crime, caso seja apurado que houve sim a responsabilidade por parte tanto da igreja quanto também dos funcionários da própria empresa? Qual é o tipo de crime que essas pessoas podem responder? E se respondem as pessoas físicas mesmo, por exemplo, dessa empresa, é o proprietário dessa empresa que responde? Isso, o crime que está em apuração, que é o crime de perigo, que é o crime de desabamento, previsto no artigo 256 do Código Penal, é o que está em evidência, é o que está sendo apurado, é o principal crime, certo? Felizmente não houve nenhuma vítima, né, de forma mais grave, em que pese pode ter acontecido alguma lesão corporal, mas a lesão corporal das vítimas em si, isso vai depender da manifestação das vítimas para a gente apurar
lesão corporal culposa. Mas o que deu base ao inquérito, o que está sendo dado fundamento para a investigação e para as instruções que vão ocorrer, é o crime de desabamento e a responsabilização futura é individual, é pessoa física, é do responsável, é de quem realmente estava ali e que deveria ter observado e não foi observado o regramento técnico. A gente está percebendo que é uma situação mais complexa, né? Assim, até por parte da perícia também. É um local muito grande, né? Onde a gente vê rachaduras ali em toda a estrutura. Inclusive, Loares, é bom a gente lembrar aqui que o CREA e também a Defesa Civil já até pediu que a estrutura seja toda demolida, né? E reconstruída, caso assim seja a vontade da Igreja Videira, do zero. Porque toda a estrutura está ali abalada, foi afetada. Mas isso só pode acontecer com o final das investigações ou a própria liberação da Polícia Técnico-Científica também, eles já podem fazer essa demolição? Após a liberação da perícia, certo? Que possivelmente ainda vai demorar ainda um pouco, porque os peritos vão ter que voltar lá, já é suficiente para que a igreja já consiga dar andamento a essa demolição assistida. Porque tem que demolir, porque a estrutura está condenada mesmo lá, pela Defesa Civil. Mas isso não impede que a investigação continue, certo? Isso não vai impedir. Até porque o trabalho de conclusão da perícia vai ser interno depois que eles fizerem esses levantamentos. Então isso não vai atrapalhar a demolição lá não. E tem um prazo para a conclusão dessas investigações, para ouvir essas pessoas? Como é um caso mais complexo, é um caso que demanda mais atenção, certo? A gente não tem um prazo específico, até porque, como eu lhe falei, a gente vai precisar da conclusão desse trabalho pericial. Isso não quer dizer que a gente não vai iniciar as oitivas, a gente vai iniciar as oitivas, mas um prazo limite a gente não tem. Normalmente o prazo legal são 30 dias, né? Mas possivelmente a gente vai pedir prorrogação, mas o quanto antes a gente vai entregar essa resposta à sociedade. Te agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações aqui. Ô, Loares, eu volto com você.